boa tarde. Meu nome é Vera Pedreira dos Santos Pepe, sou professora universitária e gostaria de partilhar com você um dos temas de meu interesse, a dislexia. Hoje vou falar um pouco sobre o percurso histórico. Em 1872, século XIX, portanto, o Dr. Rudolf Berlin, um oftalmologista alemão, foi um dos primeiros responsáveis por relatar um caso de dislexia. O caso foi de um homem de 65 anos que, depois de ter tido um derrame cerebral, perdeu a capacidade de ler. Eu havia comentado em momentos anteriores que os primeiros relatos de dislexia eram relatos da dislexia do tipo adquirida e que afetavam normalmente adultos. Só lembrando, a dislexia adquirida é aquela que é resultado de um derrame cerebral, de um traumatismo e que, portanto, afetava mais os adultos. O Dr. Rudolf Berlin, portanto, é um dos primeiros a fazer esses relatos e também um dos primeiros a fazerem uso do termo dislexia. Continuando na Europa, nós temos dois grandes nomes importantes para o estudo da dislexia, que são o Dr. Pringle Morgan, em 1896, e o Dr. James Hinshelwood, em 1895. Ambos médicos também. Eu gostaria de lembrar que a classe médica foi a primeira a trazer relatos sobre os casos de dislexia. No caso do Dr. Morgan, esse oftalmologista é conhecido como o pai da dislexia do desenvolvimento. Lembrando, dislexia do desenvolvimento é aquela que emerge normalmente no período escolar, é diferente da dislexia adquirida. Então, no período escolar. E o Dr. Morgan relata o caso de um rapaz cujo nome é Percy, de 14 anos, que, embora fosse brilhante em uma série de outras atividades, tinha sérios problemas para realizar a leitura. E no caso do Dr. Hinshelwood, também oftalmologista, um dos grandes méritos do Dr. Hinshelwood é o de ser um dos primeiros a chamar atenção para o fator hereditariedade. O Dr. Hinshelwood investiga uma família de 11 filhos em que havia naquela família 4 casos de dislexia, todos eles do sexo masculino. Então, o Dr. Hinshelwood tem um grande valor na literatura especializada por começar também a fazer descrição de crianças com dificuldades de reconhecimento e compreensão de palavras impressas, porque até então os relatos eram muito voltados para o adulto e, no caso da dislexia adquirida. E o Dr. Hinshelwood já vai também, assim como o Dr. Morgan, trazendo relatos da dislexia do tipo do desenvolvimento envolvendo crianças. Prosseguindo aqui com a parte histórica da dislexia, nós temos um outro nome, que é o Dr. Samuel Orton, em 1925, já século XX, neurologista americano, e que vai atribuir à dislexia um mau funcionamento do cérebro. Então, esse mau funcionamento do cérebro seria responsável por uma percepção visual deficiente e, portanto, por uma leitura equivocada. Segundo o Dr. Orton, quem lê é o cérebro, não são os olhos que leem, quem lê é o cérebro. E segundo o Dr. Morgan, esse mau funcionamento seria uma espécie de conflito entre os hemisférios direito e esquerdo. Essa briga entre os hemisférios seria responsável, por exemplo, para explicar a escrita espelhada, que é muito comum, inclusive, no início da aquisição da escrita. Quem é professor sabe que no início da aquisição da escrita é muito comum a criança trocar o B pelo D, por exemplo, isso que se chama escrita espelhada. E, segundo o Dr. Orton, no caso dos disléxicos, essa escrita espelhada seria explicada com base nesse conflito entre os hemisférios. Um outro neurologista importante para os estudos da dislexia é o Dr. Albert Galaburda,
da Universidade de Harvard, que em 1979 chama a atenção para a estrutura cerebral de uma pessoa com dislexia e de uma pessoa sem dislexia. Então, o Dr. Galaburda vai atribuir, entre os fatores, a estrutura cerebral, uma das possíveis explicações para o caso da dislexia. Observem que no próximo slide eu trago essa figura de novo, que fica mais fácil da gente entender. A primeira figura é a figura de um cérebro, digamos, de um leitor normal, segundo o Dr. Galaburda, e que essa parte amarela, é o lóbulo temporal esquerdo, é maior do que essa parte amarela, que é o lóbulo temporal direito. O que ocorre aqui, então, é uma assimetria. Por isso que nós temos aqui presença de assimetria, que é frequente no caso dos normoleitores. Já no cérebro de um indivíduo que tem dislexia, o que o Dr. Galaburda salienta é a ausência de assimetria. Observem que aqui essas regiões amarelas, os lóbulos temporais direito e esquerdo, né, não apresentam essa assimetria. Então, segundo ele, essa ausência de assimetria estaria presente em cérebros de pessoas com dislexia. Uma pesquisadora de grande peso, com relação também ao funcionamento cerebral, é a doutora Sally Shawitz, da Universidade de Yale. A doutora Sally Shawitz faz um estudo com pessoas fazendo leituras de palavras reais. E ela, com sua equipe, evidentemente, vai observar como é o funcionamento cerebral de uma pessoa no momento em que ela está lendo. Não eram pessoas com dislexia, não eram pessoas com dislexia. Então, a equipe da doutora Sally Shawitz identifica 3 regiões extremamente importantes para a leitura, que são elas: a região frontal, que seria responsável por produzir os sons, está sendo chamado aqui de produtor de fonemas, a região temporoparietal, que é essa região daqui, que é chamada de a região responsável por análise de palavras. Então, por exemplo, quando nós somos levados a dividir uma palavra em sílabas, essa região, por exemplo, seria ativada, só para ilustrar. E a região temporo-occipital, que é essa mais de trás, que é conhecida como detector automático, ou seja, toda vez que nós vemos uma palavra, principalmente se ela é bastante conhecida, nós ativamos essa região. Então, à medida que a gente vai crescendo, vai se tornando habilidoso, a gente vai lendo com maior fluência, com mais precisão, com mais velocidade, mais automaticamente. Então, a gente tende a acionar bastante essa região daqui. No colorido, que é o próximo slide, que é o slide do cérebro lendo, nós temos de novo essa imagem aqui, só chamando a atenção. Essa região da frente em verde, a região frontal, seria o produtor dos fonemas. A região vermelho seria a região temporoparietal, o analisador de palavras. E essa região amarela, o temporo-occipital, seria o detector automático. Então, um bom funcionamento cerebral é um funcionamento em que essas regiões, essas 3, estão ativadas. O que a partir desse estudo, conhecido como estudo de arquitetura neural, se observa? Então, nós temos aí a seguinte pergunta, né? Qual a diferença entre o funcionamento de um cérebro com dislexia e sem dislexia? E observem aqui, nessa comparação, a primeira imagem, nós temos a imagem de um leitor sem dislexia e na segunda imagem de um leitor com dislexia. Observem que na primeira imagem, no caso de um leitor sem dislexia, aquelas 3 regiões investigadas pela doutora Sally Shawitz e sua equipe estão aí ativadas, ao passo que na segunda imagem, apenas a região frontal é que tende a ser mais ativada. Então, reparem que a parte referente ao detector automático aqui não aparece com muita ativação ou quase nenhuma, e justamente isso, uma pessoa com dislexia, quando ela olha uma palavra que tem que ler, em geral, ela não faz aquela leitura automaticamente, não ativa adequadamente esse detector
automático. Bem, até aqui falamos sobre neurocientistas, oftalmologistas, pessoas da classe médica e que atribuem sobretudo ao funcionamento do cérebro, à estrutura cerebral. No que diz respeito ao aspecto linguístico, é importante falar deste pesquisador, o Dr. Keith Stanovic, canadense, que é um dos primeiros, ele é psicólogo, um dos primeiros a chamar atenção para o déficit no processamento fonológico. Gostaria de lembrar que a linguagem tem vários componentes, um deles é o componente fonológico, responsável pelos sons, e o Dr. Stanovic, em seus estudos, vai salientar que o déficit, ou seja, problemas no processamento fonológico da linguagem, os déficits seriam responsáveis pelo reconhecimento de palavras, pela compreensão da leitura, portanto, e pela velocidade de leitura. Então, esses problemas aqui seriam causados por um déficit no processamento fonológico da linguagem. Quem também chama atenção para déficit no processamento fonológico da linguagem, para o aspecto linguístico na dislexia, são os pesquisadores Peter Bryan e Lynette Bradley, da Universidade de Oxford, que salientam, por exemplo, que pessoas com dislexia têm problemas para executar tarefas de consciência fonológica. A rima é um exemplo de tarefa de consciência fonológica. Então, nós temos aqui caça-praça. Vários estudos têm salientado que pessoas com dislexia têm dificuldade, por exemplo, de rimar palavras. Só para trazer um exemplo. Então, historicamente, se a gente for resumir o que vimos até aqui, é que a dislexia é um transtorno de leitura, e que também afeta a escrita, multifatorial. Não há um fator exclusivo para o transtorno, mas um conjunto de fatores. Então, seriam eles fatores estruturais, estariam ligados à estrutura cerebral, que seria diferente. Fatores genéticos, nós vimos isso também. Fatores funcionais, ou seja, o funcionamento de um cérebro com dislexia é diferente do funcionamento de um cérebro sem dislexia. E agora, nesses últimos slides, os fatores linguísticos, sobretudo fatores fonológicos.